E aí, gente boa, boa noite, galerinha, boa noite. A paz de Cristo para todos vocês, que o Senhor possa estar abençoando a cada um que está aqui nessa noite para a nossa penúltima aula do Seminário do Reino. E essa é a última semana, né? O 20º Seminário do Reino. Já estamos aí no nosso terceiro ano, né, de seminário online. Seminário esse que a primeira vez que eu fiz esse seminário foi em setembro de 2002. Em setembro de 2002 foi quando eu fiz esse seminário e de lá para cá foi só benção. Já ministrei muitos lugares esse seminário, seja em locais de reunião, seja numa casa, até na calçada da rua. Até na calçada da rua, me lembro, estava eu e mais uns 4 jovens ali. A gente não tinha local para poder estar ministrando, a gente sempre ministrava ali na rua, ali perto de casa, né? O seminário do reino, pegava as folhinhas, a gente começava a estudar, nego passava, ficava olhando assim, né? Já ministrei no monte também, né? Essa palavra, em muitos lugares, né? Então, hoje a gente passou para online, mas também fazemos aulas presenciais, tá? Quero dar uma boa noite aqui para o Ederson, né? Mais uma live abençoada, em nome de Jesus, para a Arlete, o Douglas também, né? Que já está se preparando aí para o próximo seminário, o Jonathan, Miguel, Aurejane, Dalene, tá o Wagner aí do canal Remanescente, está ao vivo, Vasso lá no canal dele também. Eliane, o Marcos Leonardo, sejam todos muito bem-vindos. Aliás, irmãos, eu sempre esqueço de falar, né? Você que quer levar o seminário aí para onde você congrega, você quer levar o seminário, quer fazer o seminário em algum local, né, aí do seu estado, você pode entrar em contato com a gente, que nós vamos estar dando um jeito de ir, tá? A gente pede apenas e unicamente a questão da passagem, né? Porque fica inviável para a gente ter que bancar também a nossa passagem. E nós vamos, tendo o local para ficar, e você bancando a nossa passagem, nós vamos, tá? Nós vamos aí fazer o seminário. Já temos um agora em Curitiba, vai estar o time completo lá, vai estar até o pastor Gilberto, né, que é ministro de louvor, também vai estar lá junto conosco, e o pastor Damásio, você conhece o pastor Damásio, o canal dele, todo domingo de manhã, eu posto um vídeo aqui dele da escola dominical, né? Tá acabando, que a série é sobre o milênio, e tem o pastor Márcio também, que está aos poucos mexendo lá no canal dele, mas está sempre transmitindo os cultos lá no domingo. Pastor Pedro, sem nem dizer, pastor Pedro, todo mundo já conhece, né? E esse que vos fala, né? Também estaremos lá em Curitiba, no dia 28 de abril, e vai ser uma benção. A gente vai fazer tanto o Café com Cristo, como também o Seminário do Reino. Então, se você puder aparecer, você que mora no Sul, puder aparecer lá, compareça, vai ser uma bênção, né? E eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente. Vão pastores lá, vão gente que nunca fez o seminário online. Então, vai orando, vai intercedendo, que nós vamos estar transmitindo todas as aulas ao vivo aqui para vocês. Amém, gente? Vamos orar para a gente começar a nossa aula de hoje, então. Dei aí o quê? Uns 4 minutinhos, né? 5, para a gente dar tempo do pessoal chegar. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa oportunidade. Eu agradeço a Ti, Senhor, por mais esta noite que o Senhor nos deste, por mais esse dia, uma terça-feira cheia de bênçãos, uma terça-feira cheia da Tua presença. Eu oro para que o Senhor vá trabalhar no coração de cada um que está aqui, Senhor. Irmãos que já estão fazendo esse seminário há mais tempo, né? Eu percebo que tem gente que tem dúvidas ainda, não dúvidas do que crê, mas dúvidas em alguns pontos, Deus. E esclareça, Senhor. Somente Tu pode esclarecer, somente o Teu Espírito pode falar de uma maneira que eu não falo, de uma maneira que eu não consigo explicar, mas Tu consegues, Senhor. Vai lá, Deus, e nos ensina a Tua palavra. O Senhor mesmo, o Teu próprio Espírito ensinando, Deus, no coração de cada irmão. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.
Amém, gente? Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Ah, Igor, eu quero os slides. Eu quero todos os slides da primeira aula até a aula de hoje já estão disponíveis lá no site, tá? Lá tá todos os slides completos, todos lá, tá bom? E as primeiras aulas também estão lá artigos com mais textos, com mais detalhes. Então, se você quiser pegar, ficou faltando aqui, né? Eu quero o slide aula X. Vai lá no site e você vai ter acesso a todos os slides, tá bom? Porque se a gente coloca no WhatsApp, um outro irmão não vê, já teve 30 bate-papo ali. E aí ele pede de novo, a gente tem que estar lá buscando de novo, enviando de novo, não, lá no site você é responsável por pegar o slide, beleza? Então, vamos lá, ó. As 4 dimensões do reino de Deus, estamos finalizando. Hoje é a penúltima aula, o rei do reino. É a 4ª dimensão do reino, né? Aliás, a primeira dimensão do reino. A primeira é o rei, né? Rei, governo, povo e território. A primeira dimensão a gente deixou para a última aula, porque agora você compreende o reino. Você agora está enxergando, né, as nações, você está enxergando, né, o sacerdócio, você está enxergando Jerusalém como a sede do reino, você está enxergando tudo isso. Então, no momento que você enxerga isso, agora a gente pode falar sobre o rei, porque o rei vai resumir tudo isso daí. Vamos lá, ó. Gênesis 49, 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Siló, Shilom ou Shiló, né? Depende aí, cada um fala de uma maneira, né? Mas a ideia é que aquele a quem pertence, Jesus. Então nós vimos aqui uma profecia aonde diz que de Shiló, né, de Siló virá, né, aquele que vai reinar, aquele a quem os povos obedecerão, né? E você percebe que o cetro não se arredará de Judá. Por isso que Jesus, ele é chamado de o leão da tribo de Judá. Jesus, ele cumpre todas as profecias, tá? Todas as profecias são cumpridas nele. Isaías capítulo 24, versículo 21 e 23 diz assim: naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes, né? As hostes celestes, Apocalipse capítulo 12. Você vê lá, Deus, através do arcanjo Miguel, seus anjos, retirando, né, dos céus o inimigo, né? E principalmente no dia do Senhor. No dia do Senhor é quando todas essas hostes celestes, né, eles são lançados no abismo. E os reis da terra, na terra, serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere. Você viu a aula do pastor Pedro e ele falou sobre Edom. Vocês se lembram de Edom, né? Então, você está percebendo aqui que os reis da terra que se juntaram à besta do Apocalipse, eles serão presos em masmorras e encerrados em cárcere. A aula de hoje é um resumo também do que a gente está ministrando nessas aulas. Então, veja, e castigado depois de muitos dias, a lua se envergonhará e o sol se confundirá, é o dia do Senhor, né? O Senhor dos exércitos reina. Perdão, a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. Tá? Então, esse Monte Sião e esse Jerusalém aqui está se referindo ao Monte Sião da terra, né? E está se referindo a Jerusalém terrena de fato. Por quê? Porque o Senhor já está assentado num alto e sublime trono. E ele do céu, ele já tem um domínio de tudo lá. Se essa Jerusalém e se esse Sião é no céu, então de lá ele já se assenta no trono. O trono que ele não se assentou ainda é o trono de Davi.
E o trono de Davi fica onde? Em Jerusalém. E Jerusalém fica em cima de qual monte? O Monte Sião. Perfeito? O trono de reino, de rei, ele já se assentou. Ele prometeu: aquele que vencer se assentará no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu pai. Então, Jesus já está assentado no trono. Então, se assentar no trono ali, de reinar em Jerusalém, Sião, é no céu, isso já está acontecendo. Isso já é um cumprimento já realizado. Como esse Sião e Jerusalém se refere a Jerusalém terrena, então isso só vai acontecer quando a lua se envergonhar e o sol sendo confundido, ou seja, perder o seu brilho, certo? Isso vai ser quando? Perante os seus anciãos haverá glórias. Anciões aí é a igreja, né? São os filhos de Deus. Trono de Davi, o seu reino. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Olha que interessante essa profecia aqui, né? Um menino nos nasceu. Ele coloca nasceu como se ele já tivesse nascido, mas na realidade ele vai nascer ainda, né? Nos tempos de Isaías, claro. Nos tempos de Isaías, ele profetiza como se já tivesse nascido, mas na realidade ele já nasceu. Aliás, ele iria nascer, perdão. Ele iria nascer. Então, essa é uma das características de profecias, tá? Às vezes ele fala uma coisa como se tivesse acontecido, mas ele ainda vai acontecer. E como que eu sei que a profecia, ela parece que já aconteceu, mas não aconteceu? Vai acontecer. Por causa do contexto. O contexto vai mostrar se essa profecia ela aconteceu ou não. Nos tempos de Isaías, essa profecia não tinha se cumprido. Por quê? Porque o que estava sobre os ombros desse que nasceu? Nada. O governo que está sobre os ombros dele era a cruz, que iria acontecer sei lá, uns 600 anos depois, mais ou menos, né? Uns 600, 700 anos depois. Então você veja que no momento em que Isaías profetizou isso daí, quem lia esse texto falou: ah, isso já aconteceu. Um menino nos nasceu, passado, nasceu, já nasceu. Não. Mas a leitura do texto, você entende que essa profecia é impossível de ter acontecido. Por quê? O texto vai continuar dizendo, ó, e o seu nome será. Olha aí, ó. Ele não disse, e o seu nome foi. Percebeu a dualidade? O nasceu e será? Perfeito? E tem que ter irmãos, ler profecia não é uma coisa fácil, não. Se não for pelo Espírito, não vai conseguir. Tem que ser pelo Espírito. Muita gente, eu tenho plena convicção, se estivesse viva nos tempos lá dos profetas, interpretando a Bíblia, iria interpretar que o Senhor Jesus vindo montado no jumento é espiritual. Ia dizer que ele veio, né, sob um manto de humildade. Ia dizer isso aí. Não, Jesus montado no jumento. Não, para de literalizar os textos, filho. A Bíblia é espiritual, não é carnal, não. Né? Jesus montado no jumento, isso é Jesus vindo humilde. É Jesus vindo como servo. O jumento é serviço, é servo. Né? Jumento é tudo isso daí. Né? Então, os camaradas, quando eles vão interpretar a Bíblia, como eles não creem em muitos textos literais, eles simbolizam. Mas aí, quando a profecia se cumpre, aí pronto, aí vê que é literal. Quem é que já não teria interpretado o Jesus vindo no jumento, né? O Messias vindo no jumento, ele vindo humilde. E aí, quando ele sentou no jumento literal, pronto. Né? Então, tem profecias, irmãos, que a gente está vendo clarissimamente que é literal, mas a gente gosta de simbolizar porque fica mais romantizado no texto, fica mais bonito, né? Fica um cheirinho mais gostoso. Só que esse cheirinho mais gostoso, ele pode acabar dando um tiro no pé, porque simboliza aqui, simboliza ali, simboliza aqui, né? Acaba perdendo o foco do sentido do texto, tá? Então veja bem, e o seu nome será maravilhoso,
Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo. Que governo? O governo que estava sobre o ombro dele. Né? O governo que estava sobre os seus ombros era a cruz. E se nós quisermos herdar o reino, também temos que carregar a nossa cruz. E o seu governo vai aumentar por meio da cruz. E venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Olha aí, sobre o trono de Davi, eu pergunto, existe alguém hoje no trono de Davi? Porque Jesus, ele não se assentou em trono nenhum, enquanto esteve aqui na terra. O trono que ele está assentado é no céu. Mas o trono de Davi é na terra, porque Davi reinou no Monte Sião, em Jerusalém. Então, o trono de Davi não pode ser esse trono que vem do céu, que é a Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém desce do céu já com trono. Então não faz sentido ter um trono que vem do céu se já tem um trono aqui na terra esperando Jesus. Davi não sentou num trono na Nova Jerusalém, Davi se sentou num trono em Jerusalém, aqui da terra. E é este trono de Davi que ele vai se assentar. Para quê? Para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça. Desde agora, olha só, desde agora, desde o dia que ele profetizou, né? E para sempre. Opa, deixa eu botar um silencioso aqui. Meu MSN. Que cinema do MSN aí, da antiga aí, né? Botei um som de MSN aqui nostálgico. Desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Beleza? Vamos lá. Reino em fidelidade e justiça. Isaías 16:5. Então um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade. Um que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. O tabernáculo de Davi é uma profecia que também aponta para o corpo de Cristo, mas ele aponta muito mais para um governo restaurado. Tabernáculo de Davi, casa de Davi, porque foi através da ressurreição de Jesus que o Senhor começou a restaurar o tabernáculo caído. Mas como é que o tabernáculo caiu se essa casa começou em Jesus? A restauração do tabernáculo de Davi, né, é a restauração de toda a descendência, né, desde Abraão. A gente teve essa aula aí extra, né? Essa aula extra aí, que foi no domingo, quando eu falei sobre a descendência de Abraão. É porque Jesus ele está recuperando, né? Vamos colocar assim, trazendo nele toda a descendência, desde Abraão até nele e também os futuros filhos de Deus. Ele começou a fazer esse processo de restauração. E também a restauração do seu próprio corpo, né? Por quê? Porque ele tinha caído, né? Ele morreu e aí foi levantado ali. Bom, é assim que Pedro interpreta esse texto, tá? Daniel 2,44. Mas nos dias deste reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, o rei deste reino, esse reino quando vier, tá? Ele não passará a outro, ele será para sempre um único reino. Nunca mais haverá outro rei ou presidente, ou vai haver voto, né? Ou vai haver, né, pessoas querendo se candidatar, né, a ser rei e sacerdote. Não. Isso vai ser um reino único, não vai passar para outro. Não vai passar para outro. Não passará para outro. Então não haverá. Isso aqui responde até uma pergunta, né? Responde até uma pergunta.
né? Se as pessoas perguntarem, mas não pode surgir outros reinos, outras pessoas que vão querer tomar o reino, lá no reino milenar, né? Não vai. Esse reino jamais será destruído e não vai passar a outro. E quem tentar tomar esse reino vai para o xilindró da masmorra do diabo, porque ele não será jamais destruído, tá? Daniel 7:27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, ou seja, na terra, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Olha para quem vai ser dado este reino. A nós, né? Aos filhos de Deus. O seu reino será reino eterno. E todos os domínios, ou seja, todos os domínios, todas as potências, seja filhos de Deus, seja nação, o servirão e lhe obedecerão. Servirão e obedecerão a quem? Ao Altíssimo. Tá? O rei do reino, continuando aqui, ó, Obadias 1:21. Salvadores hão de subir ao Monte Sião. Quem são os salvadores? Ó, a Bíblia nos chamando de salvadores. Não é porque eu sou o salvador, alfa e ômega, não. É porque nós vamos livrar Israel da perseguição que estará lá ocorrendo, da grande tribulação. Nós vamos fazer isso. Nós é que vamos desbaratar, né, o exército inimigo. Então não é só Jesus. Presta atenção. Né? Jesus vai salvar. Não. Observa que vai ser Jesus. Daniel 12 explica isso. Vai ser Jesus, vai ser o arcanjo Miguel e os seus anjos e o seu exército, né? Jesus fala que ele vem acompanhado com seus anjos. E aí também tem a igreja, montada em cavalo, Apocalipse capítulo 19. Então você veja a cavalaria que vai estar descendo do céu, o tamanho do exército que vai estar descendo, né? Para poder livrar o povo de Israel, lá da grande tribulação. Beleza? Então, ó, salvadores vão de subir, né? Salvadores vão de subir ao Monte Sião. E vão fazer o quê? Eles vão julgar o Monte de Esaú. E o reino será do Senhor. Julgar ali é trazer juízo, né? Nós vamos trazer juízo. Vamos fazer esse juízo aí contra essas nações. Interessante também que em Apocalipse não diz que os reinos da terra serão destruídos, mas sim sujeitos pela igreja. Como muitos pensam, não sobrará raiz nem ramo. Exatamente, né? Vai ser sujeito, vai estar ali debaixo da autoridade. Né? Claro que tem muita gente que será destruída, mas não é o caso desses que sobreviverem. Tá? Essa parte que eu tinha dúvidas antes do seminário, porque depois do milênio Satanás será solto e não entendia, porque na verdade eu não via as nações. O seminário me ajudou muito a entender muitas coisas. Exatamente aí, ó. Então, ó, veja bem, gente, olha só. Salvadores hão de subir ao Monte Sião para julgar o Monte de Esaú. O Esaú é a figura dos povos inimigos de Deus ali, a quem o Senhor odeia. Se nós, o corpo de Cristo, vamos vir para salvar aquele povo, então um povo faz parte da noiva do Senhor e o outro não. O outro sempre depende de nós. Sempre, sempre, sempre. É a criação... Opa, meu microfone aqui. É a criação que depende 100% dos filhos de Deus. Ele reinará a partir de Jerusalém. Casa do Senhor se estabelecerá em Jerusalém. Isaías 2:12 e 3. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Os povos vão subir ao Monte Sião. Algumas pessoas me perguntam, né? E eu também vejo muito isso em alguns vídeos, que diz assim: cara, essa profecia é impossível de acontecer. Como que os montes vão serem aplainados, cara? Não tem como os montes serem aplainados. Pô, não tem. Eu vi um vídeo hoje mostrando
uma montanha se desmoronando por causa de um terremoto. Uma parte da montanha, tudo caindo. Montanha se desmorona com chuva forte. Você imagina um terremoto daquele que está escrito lá em Apocalipse 11, que mata em um só momento 3.000 pessoas. Gente, você viu o terremoto que aconteceu na Turquia? Quantas pessoas morreram lá? Agora você vê, né, um terremoto numa escala dessa que vai ser, e a Bíblia fala 3.000 pessoas, mas você tem que ter em mente também o número de pessoas que estarão vivas nesse momento, que não é muita, é pouca gente que vai estar sobrevivendo. A Bíblia fala em Isaías, acho que é no capítulo 14 ou 12, não me lembro agora, diz que as pessoas serão tão raras como o ouro. Tão raras como o ouro. Então, vai haver pouquíssima gente na Terra nesse tempo. E ainda morre 3.000? 3.000 pessoas? Então, você veja que essas montanhas ali, né, tem um sentido de que realmente existe a possibilidade, e nós vimos esse texto lá em Zacarias 14, que ele diz que haverá um terremoto, e esse terremoto vai ser tão forte que vai aplanar as montanhas. Só que uma montanha vai permanecer de pé e ainda será aumentada. E qual montanha é essa? O Monte Sião. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Tá? Igor, quando diz para que se aumente seu governo, Isaías 9, seria no sentido de extensão do que era localizado em Israel antigamente, aumentado para o mundo inteiro? Sim, né? É porque o governo que está sobre o ombro dele é a cruz. E essa cruz ele passou para nós. E como nós vamos reinar com ele, o seu governo vai se estender. Ele reinando através dos seus súditos no mundo inteiro. No milênio, as pessoas vão viver como família, como é hoje, porque as nações terão filhos, e na eternidade, como as nações vão ser porque não terão filhos, né? Aí eles vão viver como uma família só, eles vão viver como vivem os anjos, né? Os anjos têm os seus grupos ali, né? E cada um serve sem ser pai, mãe, filho, filha, mas estão ali servindo. Cada um dentro da sua categoria. Cada um dentro da sua nação vai servir normalmente ao rei, tá? Boa noite, Vera. Deus te abençoe. Qual é o capítulo, Jonathan? Você botou os versículos aí 12 e 13. Qual é o capítulo? Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e o mais raro do que o ouro fino de Ofir, né? Então, só bota o capítulo aí, capítulo 13. Então, é isso daí, ó. Eu falei 14, né? O 13. 13, 12, 13, tá? Capítulo 13, versículo 12 e 13. Vai haver pouca gente na Terra, muita pouca gente. Ainda morre mais 3.000. Aí, né? Fica difícil o negócio, né? E fora os outros eventos. Já existe o evento natural que é do dia do Senhor. Esse terremoto é a parte do dia do Senhor. Tem esse terremoto, ainda tem um dia do Senhor. Não vai sobrar quase ninguém. Vai ficar tipo um pouco mais do que o de Noé. Isso daí é para acabar mesmo. E esse será o tema da nosso próximo vídeo, né? Que eu vou falar sobre a sexta trombeta, o extermínio mundial de pessoas. A sexta trombeta é para exterminar mesmo, para acabar, deixar uma situação desfavorável à humanidade. Vamos lá. Miqueias, capítulo 5, versículo 2 e 6. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel. Então, de Belém Efrata, Belém, né? E cujas origens são desde os tempos antigos, ou seja,
são desde os dias da, como diz o texto, eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que está em dores, tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Olha aí que interessante, vai estar falando aqui dos remanescentes, né? Dos irmãos que voltará, né? Quando tiver dado a luz, né? Ou seja, quando a igreja, né? Quando os filhos de Deus alcançarem, né, a dimensão de... Alcançar a dimensão não, irmãos, perdão. Quando os filhos de Deus tiverem entrado, né, na plenitude dos gentios, no corpo de Cristo, gentios, né, essa luz vem e fica faltando quem? O restante, o remanescente. Isso tudo antes da última semana de Daniel. Tá? Isso tudo antes da última semana de Daniel. Vamos lá. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Ele será a nossa paz. Quando a Assíria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios. Olha aí, a Síria... Gente, essa é uma aula que não tem como a gente não tocar nesse assunto. A gente tem sempre estar tocando no assunto de Jerusalém terrena e fazer um contraponto a Jerusalém celestial. Sempre temos que fazer esse contraponto. Sempre essa aula, o Seminário do Reino é todo voltado para isso. Todo voltado para isso. Por quê? Porque, veja, a Síria vier à nossa terra e passar sobre os nossos palácios. A Síria. Que terra é essa? O Monte Sião. Que palácios são esses? Que casas são essas? Vê lá a live do templo de Ezequiel que você vai ver. Existe uma cidade ali chamada de... O nome da cidade é E o Senhor está ali. Ali é uma cidade onde haverá casas, né? E fica ali na porção do príncipe. Então você veja, ó, a Síria vai entrar ali. Claro que vai entrar, porque a Bíblia diz que os povos, né, do Oriente, do Ocidente, vão entrar, passar pelo templo de Ezequiel. E aí está a Síria. Ó, vier a nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes entre os homens. Tá? Estes consumirão a terra da Síria, a espada e a terra de Nimrod, dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Síria, quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. Então, antes do Senhor restaurar a Síria, porque a Síria será restaurada, tanto a Síria quanto o Egito, como a Líbia, Etiópia, Espanha, até a Espanha, Tarsis, né? Espanha. Deus vai restaurar todas essas nações. E a Síria faz parte dela. E a Bíblia fala que a Síria será a segunda, né? Egito, Israel e a Síria. Israel será o terceiro entre eles. E todos eles terão comunhão. E todos eles vão estar indo até a cidade. Então você veja que primeiro ele vai fazer o quê? Ele vai derrubar a Síria, porque a Síria faz parte do grupo da besta, mas não são todos os assírios que estão lá que vão entrar em Jerusalém. Vai ter muito assírio que são pessoas civis comuns, né? E essas pessoas civis comuns que não usarem a marca da besta e se arrependerem das suas prostituições, das suas idolatrias e de tudo mais, esses serão absolvidos e vão ir de ano em ano para Jerusalém. Por isso que Zacarias, capítulo 14, fala: e as nações que subiram contra Jerusalém, que se levantaram contra Jerusalém, não subirem de ano em ano. Não subirem de ano em ano. Quais foram as nações que se levantaram contra Jerusalém? A Síria é uma delas. Está aí, ó. A Síria é uma delas. E Deus vai levantar pessoas
para derrubar a Síria, e Deus vai levantar pessoas da Síria mesmo, que vão passar pelo tribunal de Cristo, e elas estarão indo para Jerusalém. Você teve essa aula com o pastor Pedro, que haverá um caminho onde os egípcios e os assírios vão se encontrar ali, ó, né? E vão juntos para Jerusalém, tá? Ó, dará linguagem pura aos povos, Sofonias 3, 9 e 11. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirva de comum acordo. Esse texto aqui, gente, tem muita gente que usa esse versículo aí para jogar lá para os 144 mil. Não pode, tá? Não pode. Porque diz lá, né, que eles, na sua boca não se encontrou mentira. Ah, na sua boca não se encontrou mentira, então deve ser Sofonias 3,9. Não é. Olha para quem esse texto está se dirigindo, olha só. Então darei lábios puros aos povos. Está na cara aqui, povos. Para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores que constituem a filha da minha dispersão me trarão sacrifícios. Então, isso não se refere à igreja, aos filhos de Deus, isso se refere às nações. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba. Tu nunca mais se ensoberbecerás no meu santo monte. No meu santo monte. E isso está falando de pessoas que foram dispersas, estão além da Etiópia. A Etiópia, ela fica um pouco abaixo do Egito. Fica um pouco abaixo do Egito. Dizem que Salomão foi para a Etiópia, né? Encontraram muitas pessoas que eram judeus quando os cristãos foram lá. Então tem muitos filhos de Deus ali na Etiópia. Mas esse texto aqui fala de adoradores que vão fazer sacrifícios, mas que não são filhos de Deus. São pessoas que Deus dará lábios puros a elas, para que invoque o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. São pessoas, mais uma vez, né? Recapitulando, gente que passou pela grande tribulação, passou pela Magedon, passou pelo tribunal de Cristo, foi afunilando, sobrou pouca gente. Essa pouca gente que sobrou, Deus dará lábios puros para elas e elas terão que subir no santo monte. Tá? Igor, no milênio as nações vão morar em tendas? Creio que não, a Bíblia diz casa, né? Construirão casas. Casas. Então, eu acredito que seja casa mesmo. Casa de verdade, não tenda. Isso está na Bíblia. Né? Tem coisa que não está na Bíblia. Vai ter telefone, vai ter celular, vai ter máquina de fotografar, essas coisas não estão na Bíblia. Agora, casa está na Bíblia. Tá? Zacarias 9,16. O Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Naquele dia. É o próprio. Veja que a Bíblia chama Jesus de Deus, né? A Bíblia chama Jesus de Deus. Pode pegar, esse é um texto que você pode pegar e mostrar para o Testemunho de Jeová, tá? O Testemunho de Jeová gosta de dizer que Jesus não é Deus, né? Pega esse texto aí, ó, né, e mostra para eles que é Deus mesmo. Jesus chamado de Deus. Reinará sobre toda a terra em segurança. Zacarias 14, versículo 9 e 11. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia. Naquele dia. Um só será o Senhor e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como uma planície de Geba a Rimon. Tá vendo aí? Houve o terremoto, vai aplanar as montanhas e vai ser aumentada o Monte Sião. E tudo ao redor de Jerusalém se tornará uma planície. Você vê que vai ficar uma montanha em destaque. Quem estiver lá longe vai ver lá o Monte Sião enorme, grande. Ela vai ser uma cidade em destaque naquela região. Ao sul de Jerusalém, olha aí,
esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os lagares do rei. Habitarão nela e já não haverá maldição. Já não haverá maldição, por quê? Porque lá hoje tem maldição. E por que Jerusalém habitará segura? Porque hoje ela não habita seguramente. Lembra que Paulo falou que a Jerusalém de hoje, ele disse o que agora existe. Ela é escrava? Ela é escrava porque está debaixo da lei. Ela é escrava por quê? Porque ela é serva. Ela é escrava por quê? Porque ela está em constante guerra. Em constante guerra. Então, essas palavras aqui, ó, vamos ver aqui. Ó, e habitarão nela, e já não haverá maldição. E Jerusalém habitará segura. Essas palavras aqui não pode estar se referindo a uma Jerusalém celestial. Até porque, onde é que fica a porta da esquina, a torre de Hananel? Onde é que fica isso? Isso eu sei onde fica isso. Fica ali, em Israel. Eu não sabia que tinha uma torre de vigia na Nova Jerusalém, né? Chamada Ananel. Ananel. Ananel não, Ananel. Eu não sabia disso. Tá? Então, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo essas questões que são importantíssimas para a gente. Ó, Jesus o Rei sobre o Monte Sião. Salmo capítulo 2, versículo 4 e 6. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo Monte Sião. Gente, qual é o Monte Sião que ele escolheu para sua morada? Não tem outro Monte Sião que ele vai reinar. Não tem outro. Não tem. Tem o celestial, sim. Mas os textos que falam sobre o celestial se referem a onde está a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não vai entrar ninguém, a não ser que o tal tenha o seu nome escrito no livro da vida. Então, todas as nações que estão ali têm um nome escrito no livro da vida, é isso que a Bíblia está se referindo? Quando fala que todas as nações da família da terra, todas, terão que subir ao Monte Sião. Então, todo mundo tem o nome escrito no livro da vida? Mas o livro da vida, primogênitos, é daqueles que fazem parte da Assembleia dos Santos. Isso não tem a ver com a Síria, com Tarsis, com Etiópia. Isso tem a ver com os primogênitos, ou seja, os principais da terra, e não as nações que estão submetidas a ela. E nessa Jerusalém terrena, as nações que estão submetidas aos primogênitos, eles terão que subir em Jerusalém e entrar e passear lá, como está nos outros profetas, andar. O áudio está estourando? Deixa eu ver aqui. É só com a irmã que está estourando, gente? Vê aí, porque se for só com ela, se tiver outros irmãos aí, que se aumentar aqui o áudio ou abaixar muito, só confirma aí. Confirma aí, gente, para mim. Miguel disse que tá bom o áudio, não tem problema. Aqui tá normal. Então, Thelma, a questão aí é no seu aparelho, tá? É no seu aparelho aí. Então tá tudo certo. A maioria ganhou, Thelma. A maioria ganhou. Tá? É alguma coisa aí no seu áudio. Vamos lá. Jesus, filho de Davi, ó, Jeremias 30, versículo 9. Que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Ó, que servirá ao Senhor seu Deus. Falando acerca do filho que vai servir ao Senhor seu Deus, o Pai. Tá? Como também a Davi. Como que Deus levantou a Davi?
Deus levantou Davi, e Davi só foi reconhecido reconhecido não, ele foi ungido antes por Samuel, mas o povo só o reconheceu como rei. Lembra daquela frasezinha, como é que é? Aquela musiquinha, Saul matou 1000, Davi matou 10.000, né? E Saul ficou com inveja dele, foi quando ele venceu Golias. Quando ele vence Golias na guerra, ali praticamente ele já estava sendo aclamado pelo povo para ser rei. E Saul já sabia que os dias dele estavam contados já sabia disso. Jesus, ao vencer o Golias, que vai ser, né, o anticristo e o seu exército, o próprio povo vai o clamar também, vai o proclamar como rei de toda a terra. Sim, ele vai ser proclamado como rei de toda a terra. Eu tenho um vídeo que eu gravei uma live sobre isso, que já chegou às bodas do Cordeiro. Depois você dá uma olhadinha lá nesse vídeo. É um Salmo 45, se não me engano, inteiro ali falando sobre a proclamação do rei, quando ele é ungido rei. Porque não é só ele que é ungido rei, é ele e a noiva, os dois juntos. E aí tem dança, tem comida, tem festa, tem um monte de coisa. Está lá no Salmo. É Jesus sendo ungido rei, a noiva sendo ungida rainha, e aí ele pega a noiva e some do mapa. Para onde é que ele vai com ela? Onde é que você acha que ele vai passar, né, os momentos de núpcias com ela? Cântico vai dizer, o livro de Cântico, vai levar para o lugar secreto. Esse lugar secreto é onde? O Mar de Vidro, onde vamos estar comemorando a festa dos tabernáculos, lá no Mar de Vidro. Né? Tudo casa, tudo junto. Né? Todos os textos estão apontando para isso. Então, as nações vão estar lá comemorando, eles vão participar dessa festa, eles vão ver o casamento. As nações precisam ver o casamento. As nações precisam ver o rei sendo coroado, gente. Eles vão ver. Isso em toda a história do mundo normal que a gente lê na Bíblia, é assim. Todo mundo vê isso. Então, as nações verão Jesus sendo proclamado rei. E eles vão participar da festa. Você vai ver isso em parábolas de Jesus o tempo inteiro. Eles vão participar das festas. As nações vão participar. E aí, o texto de Salmo 45 vai dizer isso. Que ele pega a noiva, né? E ele vai ter amores com ela. Quando você olha em Cantares, quando que ele vai ter os momentos de núpcia com ela? É no jardim secreto, é num local secreto, separado, onde ninguém vê. Aqui na Terra não pode ser, porque aqui todo mundo vai ver. Onde é que as nações vão perder de vista? Quando a igreja estiver no mar de vidro. Elas estão no mar de vidro lá, e essas núpcias é a festa dos tabernáculos, né? Aí é que começa, então, né, o reinado com ele. Ali começa o reinado dele, né? Oficialmente, porque o reino milenar já começa, né, quando o diabo está preso. O diabo está preso, começou o reino milenar. Mas oficialmente ele é ungido, né, quando o templo já está pronto, porque ele diz, né, lá em Ezequiel, que é para primeiro tirar os cadáveres. Né? Tira os cadáveres primeiro, tira os mortos, os reis, que todo mundo está aqui, purifica a terra para eu poder, então, me assentar no trono, porque você sabe que a Palestina vai estar um rio de sangue e de gente morta. Apocalipse capítulo 9 fala isso, que vai estar com sangue até os freios do cavalo. 3.000 estádios. 3.000 estádios a Palestina inteira. Como é que Jesus vai reinar ali num local cheio de cadáveres, cheio de... Não tem como. Purifica a terra, né? Limpa-se os mortos. Limpa-se os mortos. Purifica a terra, se enterra os mortos. Fez tudo isso. Agora ele pode vir reinar. Que ele só vai reinar quando tiver purificado Jerusalém. Isso vai levar um tempo, levar uns 7 meses ainda, depois da Magedon, depois do tribunal de Cristo. Olha quantos detalhes, gente, que passa desapercebido, né? A gente pensa que é tudo assim rápido, papum, papum. Não é, nunca é papum. Nunca é rápido. Tudo é paulatino. Na Bíblia, tudo é paulatino. A única coisa que é abrupta é a transformação do corpo.
É um piscar de olhos, né? A única coisa é isso. O restante, meu irmão, é tudo devagar, passo a passo, como sempre foi na Bíblia. Pacientemente. A gente quer tudo rápido agora, ao mesmo tempo, tudo junto. Não é. Não é. É uma coisa de cada vez. A Bíblia trabalha com uma coisa chamada processo, etapa. E o reino milenar, ele é um processo, ele é uma etapa. Até para Jesus reinar, tem um processo de purificação da terra. Não é assim, de imediato. Chegou, agora é rei. Sentou, não tem nem lugar para sentar. Jerusalém toda arrebentada lá, destruída por causa do anticristo. Não tem nem lugar para sentar. Vai sentar no escombro? Vai ser rei do quê? Então é um processo, né? É passo a passo, devagarzinho, né? E o processo de restauração. Não se preocupe, vai ter 1000 anos para isso. Vai ter 1000 anos para isso. Tá? E que eu acho que é muito ainda, né? Em comparação a um período em que, para se construir um local para ele estar reinando, isso aí pode se fazer bem rapidinho, né? Então a gente pensa que é tudo rápido, as coisas assim, Jesus está voltando, melhorou as coisas. Não, não melhorou as coisas, isso é paulatino. Ele primeiro vem, derrota os inimigos, aí depois de derrotar os inimigos, aí tem que esperar, porque tem o tribunal de Cristo. Aí depois do tribunal de Cristo, né, vai ver quem foi habilitado para entrar no reino milenar. No tribunal de Cristo se distribui os galardões, ó, você vai reinar sobre tanta cidade, você vai reinar sobre tanta cidade, você vai ficar aqui, você vai ficar ali. No tribunal de Cristo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre as nações inimigas. Aí, depois do tribunal de Cristo, vão se separar pessoas para poderem limpar a terra. Eles vão passar dia e noite olhando por todo lugar aonde tem ossos e cadáveres ali. Eles vão passar um tempo fazendo isso. E vão deixar ali um sinal, ó, que aqui tem um. Os de Gog, Magog, vão ter um cemitério especial para eles ali, para servir de memorial. E os outros vão sendo enterrados fora daquele espaçamento. Nesse processo de limpeza da terra, depois que limpou, aí se faz a reconstrução de todo lugar. Não tem que reconstruir? Tem que reconstruir tudo de novo. Há uma reconstrução. Vai reconstruir as casas, vão reconstruir os lugares que foram acabados. Vai se reconstruir tudo. Há uma reconstrução. Até para o templo de Ezequiel, que não é só o templo, é o espaço, é o palácio, é a cozinha, são os quartos, são os muros, é a cidade. Tem as 12 tribos e mais a porção do príncipe. Isso vai levar um tempinho. Aí, depois de tudo pronto, aí nós vamos ver a festa das bodas. Com dança, com comida, né? Tudo preparado para isso. Aí tem as festas. Aí tem tabernáculo. E eu acredito que essa festa vai ocorrer em tabernáculo mesmo. Vai ser tudo junto, uma grande festa. Que é a coroação do rei e da rainha juntos. Os dois não são os dois que vão reinar? Então, é a coroação dos dois. Está lá no Salmo. E aí começa, de fato e de verdade, oficialmente, porque o reino milenar começa quando o diabo é preso, mas oficialmente tudo passa a funcionar a partir daí. Não é uma coisa assim, já, embora, chegou, foi. Não. Não é assim que Deus trabalha, nunca foi assim, nunca foi. Por que agora terá que ser? Nunca foi de forma abrupta, nunca foi. Todo o processo de restauração de Deus, ele passa por um momento. Olha para Noé, como é que foi as coisas. Não parou de chover, ele já saiu da arca. Parou de chover, ainda teve que esperar umas semanas ainda para depois sair da arca. Por quê? Porque Deus ele trabalha com o processo. Entendeu? Mas para o Senhor, 1000 anos é como um dia. O que ele está querendo dizer ali no texto não é que 1000 anos vai ser um dia de 24 horas, porque não tem cabimento isso, né? Um dia de 24 horas.
O que ele está dizendo é que os 7 dias, né, que são os 7 dias da criação, elas apontam para os 6 milênios. Os 7 milênios, na verdade. Os 7 milênios é como um dia da criação. Os 7 dias da criação. E os 7 dias da criação é como os 7 milênios que conta a história da humanidade. Tá? Como vai ser para a igreja, né, durante os 7 meses? Não sei. Não sei. Não sei se nesse tempo, né? A Bíblia não fala o que vamos estar fazendo nesse momento, né? Durante os 7 meses. Será que vamos coordenar alguma coisa? Será que nós vamos, né, aprender alguma coisa? Né? Porque, gente, o processo, isso é uma outra coisa também, tá? Tem gente que acha que eu fui glorificado, você já recebe um chip com 1 milhão de informação na cabeça. Não é assim, não. Não é assim. Tá? Lembra que Jesus, depois que ele foi glorificado, depois disso, o Pai deu para ele uma revelação do Apocalipse. Tá? Hoje eu acredito que Jesus sabe de tudo. Mas no momento em que ele ressuscitou, ele precisou receber as revelações, tudo de novo. O Pai dá para ele. Então, você não vai ressuscitar e vai ter agora sim. Agora eu sei de tudo. Não. Você vai aprender, até porque Deus é um ser infinito. E você sempre vai ter alguma coisa para aprender com ele. Não é assim? Né? Não é assim? E você não vai ser presciente também. Então você vai sempre aprender alguma coisa. Então o que a gente vai fazer durante esses 7 meses? Deus vai ministrar para a igreja como reinar. Pode ser isso daí. Qual a pergunta dele aqui, ô Marcos? Deixa eu ver. Não, gente, ó. Vocês que fazem parte aqui do seminário há anos, há meses, né? Não, as nações não terão filhos na eternidade. Vou repetir de novo. As nações não terão filhos na eternidade. Não terão. Não terão. Tá? Não terão. Vocês mesmos já podem responder. Perguntas assim que vocês já estão careca de saber, vocês mesmo do chat aí que estiver lendo, já responde logo. Já responde logo para os irmãos ali. Tá? A paz do Altíssimo Irmão, como viver em um mundo e produzir alimentos? Em 2 Pedro 1, não entendi, desbotou 12. Qual é o contexto ali? É o do dia do Senhor? O 3:12 é o do dia do Senhor. Né? 3:12 é o do dia do Senhor. Né? Como produzir alimentos, né? E comer depois de tudo aquilo que aconteceu na Terra. Né? Bom, por isso que diz tempo de restauração de todas as coisas. Vai ter animais ainda? Vai ter animal ainda. Os animais vão existir. Né? Ainda que seja um número pequeno, mas você vai ter também um número pequeno de pessoas. Não, a gente não falou ali no início que encontrar pessoas vai ser como encontrar ouro, vai ser raro como ouro. Né? Então, vai ter pouca comida, mas vai ter pouca gente também. Vai ter pouca gente. Então, para uma escala mundial, pouca comida. Aliás, numa escala mundial, para o número de pessoas que vão ter na Terra, essa pouca comida que tem se torna muita. Entende? Vai se tornar muito. Porque vai ter pouca gente, vai dar para alimentar tranquilamente. Né? E essas poucas pessoas, elas é que vão cultivar tudo de novo. No milênio, sim. No milênio. Que o irmão fez a pergunta da eternidade. Na eternidade, não. Mas no milênio, sim. Vai para o Hades. A pessoa que morre vai para o Hades. Sempre para o Hades. O Hades só perde a força em 2 momentos.
quando a restauração, no caso a ressurreição, né? E quando a última ressurreição dos mortos, tá? Diz todo elemento será de separar com fumaça. Isso aí são os elementos que contém pecado, não é tudo. Porque se for tudo, até o homem vai embora, até o homem morre também, não sobra ninguém, só a igreja glorificada. Né? Até cavalo vai sobrar. Não está lá em Zacarias 14? Que ele vai santificar os cavalos? Cavalo vai sobrar. Quando fala que tudo vai se queimar, são as obras que vão se queimar. As obras são os elementos que o texto diz lá. E os elementos serão queimados, todos os elementos do céu. Esses elementos do céu e da terra não está se referindo a tudo que está na terra como se ela se transformasse numa bola de fogo. Ele vai pontuando, é tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Todo pecado. Porque senão não vai sobrar nenhum ser humano na terra, se a gente for generalizar o texto. E a gente sabe que não é isso. Por quê? Em Ezequiel 47 você vê peixes, você vê em outros capítulos você vê animais. Zacarias 14 você vê cavalos ali. Que cavalos são esses? De onde vieram? Né? Tudo animal que sobrou. Vai ter animais sobrando. Né? E é o que eu falo. Numa escala mundial, para pouca gente, eu acredito que animais aqui não vai faltar. Até porque, se a gente for pegar o exemplo lá de Noé, um casalzinho já serve para reproduzir tudo de novo. Um casalzinho já serve. Se tiver um casal, já serve. Sobrou um casal de cada espécie, já serve para reproduzir tudo de novo. E Deus é poderoso para isso, né? Deus é poderoso. Sobrou um casal de cada espécie, já é o suficiente. E mesmo se não sobrasse ninguém, Deus poderia, né, até transformar pedra em pão, se ele quisesse. Ele transforma até pedra em pão, se for o caso. Ah, não sobrou nenhum animal, ele transforma pedra em pão. Mas eu acredito que vai sobrar, porque está na Bíblia, está escrito isso. Né? Mas se não fosse sobrar, ele transforma até pedra em pão. Vamos ver aqui. Entendo que o corpo glorificado terá a mesma imagem do corpo terreno. Uma criança terá um corpo glorificado de criança ou de adulto. Não, a criança que for glorificada, eu penso que ela terá um corpo de uma idade de vitalidade, 30 anos. 30 anos. Tá? Assim que eu penso. Deixa eu abrir o texto aqui. O irmão quer que eu leia. Eu já li o texto, irmão, mas eu vou ler de novo. Vamos lá. Eu vou ler ao vivo, então. Deixa eu tirar aqui. Você está querendo dizer que não vai sobrar nada na Terra, é isso? Não é isso. Mas eu vou ler o texto para você, espera aí. Olha aqui, ó. Ó. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam para o tesouro, como tesouro, que se aguardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não é esse texto aqui não, tem mais acima aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Não é o versículo 10 e 11, é mais para baixo, então. Aí aqui, ó, isso aí. Tá? Olha só. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, nos quais os céus passarão com grande estrondo. Os céus aqui é atmosfera. E os elementos ardendo se desfarão. E a terra e as obras que nelas há se queimarão. Tá? E as obras que nelas há se queimarão.
Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que coisas? Né? Os céus, né, que vai passar como estrondo, os elementos ardendo, que vão se desfazer, os elementos ardendo é o sexto selo, que são as estrelas que vão cair no céu, tá? A Terra aqui não é o planeta, né? O planeta Terra que vai se queimar, tá? Mas o que tem na Terra? As obras que nela há. O que tem na Terra? O pecado. A Terra vai passar por esse processo. Isso aqui é o dia do Senhor. É o dia do Senhor. O dia do Senhor é isso aqui. Ó, havendo, pois, de parecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer santo trato e piedade, aguardando e apressando para a vinda do dia de Deus, em que os céus, de novo, olha só, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Então, se você colocar aqui que tudo vai pegar fogo, até o céu vai pegar fogo, e todos os céus, né? Mas aqui os céus aqui é o primeiro e o segundo, porque é o nosso e é onde estão as potestades. Isso aqui é isso aqui, ó. Apocalipse, capítulo 6. Cadê aqui, ó? E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Tá vendo aí, ó? Ele tá botando para quebrar a terra. O sol tornou-se negro como saco de silício, a lua tornou-se como sangue, e as estrelas dos céus caíram sobre a terra, seus elementos ardendo em fogo, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Olha a ilha abalando a terra aqui, ó. Ele está abalando a terra, né? E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam. Aí, sobreviveu gente. O negócio está caindo e está sobrevivendo. Ó. Se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Né? Então, esse texto aqui, o foco dele é, de novo, na natureza. De novo na natureza. Não é que o planeta Terra vai ficar uma bola de fogo queimando. Porque se for assim, não sobra ninguém. Só os glorificados que vão sobrar. E se sobra gente, sobra animal. Né? E por que eu sei que sobra animal? Eu já li os textos. Não li, não, recitei os textos, né? De Zacarias 14, você vai ver Isaías capítulo 11, leão, o boi, né? Não vai ser todos os animais que vão morrer. Aí, eu repito, esse texto que nós lemos é o texto do dia do Senhor. O texto do dia do Senhor, ele está fazendo com que a terra ela passe por um processo de transformação, e ele usa os elementos para isso. Mas ele não vai atacar todos os milímetros da terra. São algo pontuais na terra que ele vai estar atacando. Mas não é pegar todo o planeta e colocar ela num fogo, mas é pegar uma boa parte da Terra, né, a grande maioria, e fazer com que ela venha a sofrer danos. Isso vai acontecer, está escrito isso daí. E não é só a Terra, é o céu também. Né? Por isso que há necessidade de ser, no reino milenar, um novo céu e uma nova terra. Na realidade, novos céus. Por que novos céus? Porque ele vai queimar também os céus aqui, ó. Ó, no qual os céus, tá vendo aqui os céus? Por isso que são novos céus no reino milenar. E esses céus vão passar. Lá em Isaías, quando diz eis que crio, né? Novos céus e nova terra, eis que crio. A palavra ali criar está no gerúndio. É como se ele dissesse, eis que estou criando. Ou seja, ele está paulatinamente recriando de novo.
Entendeu? Ora, se tudo que existe será assim, aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais pessoas que vivem... Não, mas aí essa versão está toda descacetada, né? Essa versão está toda... Não é isso que está escrito aí. Ó, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, você está lendo pessoas, né? Ó, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que coisas? Os céus e a terra, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Né? Tem que ler a versão aí, meu amigo. Tem que ver a versão. Essa versão que você está lendo dá a entender, ó, quer ver? Ó, vou ler a sua versão, vou botar aqui. Ó. Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, não é assim. Né? Que espécie de pessoa é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade. Quando diz aniquilado, né? Vou usar essa palavra aniquilado, tá? Vou usar essa palavra aniquilado. O que vai ser aniquilado? Tá aqui o texto, ó. Aqui o texto, ó. Os céus que vão passar, né? Vai passar esses céus, vai ser um outro céu, vai ser uma outra terra, porque são novos céus e nova terra. E as obras que nela há. Você está entendendo? Essas obras que vão se queimar. Essa terra aqui, meu irmão, por exemplo, você vai olhar lá para Jerusalém, a configuração de Jerusalém não vai ser mais a mesma. A gente está falando aqui a aula o tempo inteiro, que Jerusalém ela vai ser aplainada. Não vai ser mais a configuração. O terreno de Jerusalém não vai ser igual a de hoje. O terreno não vai ser igual. Nem a distribuição das 12 tribos será igual. As 12 tribos, você vê na configuração dela, um em cima, um embaixo, um do lado do outro, um aqui do lado do outro, assim, um em cima. No reino milenar, tá tudo assim, ó, dividido como se estivesse na régua. Dividido como se estivesse na régua. Vai ser aplainado. Aplainado. No reino milenar, a divisão das tribos está tudo alinhado, assim, ó. Parece que foi feito na mão. Né? A divisão ali. Por quê? Aplainou. É uma nova terra. Mudou tudo. Toda a configuração foi mudada. Tem até Rua de Ouro. Agora sim, a Rua de Ouro. Que vem lá do Egito, né? Passando lá até chegar, né, em Jerusalém. Eu acho que diz isso, né? É que eu não estou lembrado aqui no texto direito, né? Mas houve toda uma reformulação do mundo. Se a gente usar esse texto, porque qual foi o início da conversa? Irmão, vai ter animal sobrando? Eu falei, vai ter animal sobrando. Ah, mas não pode, porque diz que tudo vai ser queimado. Se eu usar esse mesmo princípio para tudo, então também não vai sobrar pessoa. Você entende? Então, o que o texto está dizendo? É que vai queimar todas as pessoas? Não. Vai queimar as obras, vai desconfigurar todo o planeta Terra, vai ter uma outra configuração. É isso que o texto está dizendo. Vai ser trocado o céu, é isso que está dizendo. O texto não está dizendo que vai queimar todas as pessoas e todos os animais, porque a conversa entrou nesse ponto por causa dos animais. Não foi isso? Vai sobrar animal? Ah, mas não diz que vai queimar tudo? Então, quer dizer, só que esse texto engloba toda a Terra, tudo na Terra, inclusive os seres humanos. E a gente tem centenas de textos que mostram que vai sobrar seres humanos na Terra, né? Ainda que numa escala menor. Então, esse texto não pode ser usado para justificar a morte dos animais, né? Porque se for justificar a morte dos animais por causa desse texto, vai ter que ser justificada a morte dos seres humanos também. E cá para nós, tem animal que é mais esperto que o ser humano, né? Sabe fugir certinho, em qual lugar para que fugir. Ele sabe de onde vem o terremoto, sabe para onde correr. Já viu lá quando o pessoal lá no Titanic estava seguindo os jatos? Segue os jatos, que os jatos sabem para onde vão, né? Onde tem a saída correta. Nesse aspecto, os animais têm até mais inteligência que os homens. Né? Deixa eu ver aqui. Ó, o Pedrão tá na área aí, o Pedro.
Já estou quase chegando aí, meu irmão. Quase chegando aí. Vamos gravar sim, né? Deixa eu ver aqui. Novo céus, nova terra, aniquilará o ímpio com o sopro da sua vinda. Isso, sim, com certeza, né? As aves vazam antes do inverno. Se não, eu não tenho dúvida nenhuma, gente, que vai sobrar animal. Não tenho dúvida. Vai sobrar animal, com certeza. Tá na Bíblia isso. E por mais que não sobrasse, não sobrou, morreu todo mundo. Deus tem o poder de recriar de novo. Deus tem o poder, né, de fazer tudo isso de novo, né? Mas eu acredito que vai sobrar. A gente vê isso em Moisés, né? A gente vê isso em textos claros, como de Isaías 11, Isaías 66, 65. A gente vê em Zacarias 14, né? Sobra, com certeza sobra. Se sobra ser humano, muito mais animal, né, que vai sobrar. E foi como eu falei, basta um casal de cada espécie. Já é o suficiente. Já é o suficiente. Parece ser a igreja ali, tá, Jonathan? Que no tribunal de Cristo miríades o serviam. Parece ser a igreja ali, tá? Quem morreu antes de Cristo também, eu acho que o Pedro tá conversando com o Nonato aí, né, Pedro? Que eu tô vendo você falando do ladrão da cruz, né? Mas sim, né? Deve ser alguma coisa aí de ressurreição, deve ser isso, né? Vamos lá, que a gente tá terminando aqui, ó. Jesus, filho de Davi, apacentará sobre nós como pastor, né? Ezequiel 34, 23, 24. Diz assim: suscitarei para elas um só pastor, e eles as apacentará. O meu servo Davi, né? O meu servo Davi aqui, né? É Jesus, tá, gente? Porque tá falando aqui Davi, mas está se referindo ao filho de Davi, a Jesus, tá? Que as apacentará. Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus. Olha que palavra forte essa. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Gente, existem 3 príncipes Ezequiel, tá? Não confunda esse príncipe com Jesus. É por isso que tem gente que pensa que o príncipe de Ezequiel é Jesus. Não é. Tem 3 príncipes em Ezequiel. O príncipe lá de Gog e Magog, tá? O príncipe que é Jesus, aí de Ezequiel 34, e o príncipe do templo de Ezequiel, que é o que peca, o que faz sacrifícios para ele, que casa, que tem filho. Tá bom? Então tem 3 príncipes. Não é para pegar a palavra príncipe e sair jogando, né, linkando com tudo que aparece príncipe, não. Tem muita gente que faz isso e se arrebenta lá em Daniel capítulo 7. Capítulo 9, perdão, que fala sobre as 70 semanas. Pega o príncipe Jesus e pensa que é o mesmo príncipe lá do último versículo que fala do anticristo. É príncipe. Mas o diabo também é um príncipe. Ele é o príncipe desse mundo, tá? Então, cuidado com os príncipes. Lê-se sempre o contexto para você saber de qual príncipe ele está falando. Aqui, no caso, é Jesus. E fala Davi porque é uma alusão ao filho de Davi, tá? Ó, Ezequiel 37, 24. E o meu servo Davi, novamente, reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e as observarão. Tá? Então, aqui a gente vê uma promessa de que Deus ele não apenas será rei, né? Ele não apenas será o rei das nações, mas ele será o bom pastor, tá? Ele será o bom pastor que estará pastoreando todos serão ovelhas, independente se é rei sacerdote ou se é nação, todos serão ovelhas. Por isso que você vê lá em Mateus, no capítulo 25, o julgamento de bode e ovelha. Ovelha são os filhos de Deus. Não, você viu aqui que não é.
Você viu aqui que a Bíblia também chama as nações de ovelha. Depois você lê Ezequiel 34 inteiro para você ter esse entendimento. Então você veja que as nações também são chamadas de ovelha. Por quê? Porque ele é pastor de todo mundo. Ele vai ser pastor de todos. Ele vai cuidar de todos. E não apenas de um grupo específico. Tá? Então, ele vai reinar sobre todas as nações, ele vai pastorear todas as nações. Aí você chega lá em Mateus 25, você vê ovelhas e bode e acha que ali é a igreja, o que não faz o menor sentido. A igreja já glorificada, ele está separando ainda esquerda, direita? Não faz o menor sentido. O texto diz que ele vai colocar todas as nações diante dele. Todas as nações. Ele falou: ó, você deu de beber, deu de comer, deu de vestir, visitou um dos meus irmãos. Quem são os irmãos de Jesus? São os que foram eleitos antes da fundação do mundo. E esses que ajudaram os irmãos de Jesus, né, principalmente na última semana de Daniel, os que ficaram na cidade, esses que não usaram a marca da besta e de alguma forma ajudaram os perseguidos, que é a igreja, eles será dada a eles, né, a chance, a oportunidade, né, de entrar no reino. E eles vão entrar no reino como ovelhas. E quem vai pastorear? O bom pastor. Tá? Bom, 1 Crônicas 29, 23. Salomão assentou-se no trono do Senhor. Olha aí, no trono do Senhor. Você imaginou? Salomão assentou no trono do Senhor. Por que no trono do Senhor? Era o Senhor quem reinava ali? Não, mas este seria o trono em que o Senhor futuramente vai reinar. Assentou-se no trono do Senhor, rei em lugar de Davi, seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. Então veja, Lucas 1,32. Este será chamado grande, será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, olha aí de novo, ó, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então Salomão, ele se assentou no trono de Davi. Só que esse trono é de Davi temporário, porque na verdade esse é o trono do Senhor. E quando Jesus se assenta no trono dele, aí se faz alusão a Davi para dizer: lembra daquele trono que Davi sentou? Então, agora é o filho que vai sentar, porque ele é o que tem direito da realeza final para se assentar nesse trono. Entendeu ali as profecias? Né? Fala-se sobre o trono de Davi porque Davi sentou nele. Mas ele, quem tem o direito legal para se assentar ali é Jesus, porque o trono é dele. Então não é um trono celestial. Um dia será o trono celestial, né? Mas por enquanto é um trono de Davi. Alguém tem dúvida com relação a isso? Trono de Davi? Aonde Davi reinou, aonde Davi se assentou, aonde Salomão reinou, se assentou. Alguém tem dúvida com relação a isso? Cara, quando a gente fala trono de Davi, não é a mesma cadeira, a almofada, né, os pés, não é isso. Mas é a linhagem de Davi que se assentará naquele local ali, que os textos que nós lemos hoje. No trono de Davi, num trono humano, porque Jesus é homem, você sabe disso, né? Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Hoje, o filho não está sentado no trono de Davi, ele está sentado no trono do pai dele. Já falei isso também hoje. Então, tem alguns detalhes na Bíblia que você tem que, ficar esperto, ficar ligado assim, né? Porque esses detalhes fazem toda uma diferença. E olha só que interessante, né? Jesus é a geração de Davi. Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas, ou seja, às comunidades cristãs, ao ajuntamento, à assembleia, né, cristã. Eu sou a raiz, olha aí, é ele que vem, ele é a raiz, né? Ele saiu de lá, e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã.
Jesus ele tem essa dupla cidadania, né? Ele vem do alto, porque é a estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? A estrela da alva, né? É a estrela, ele tem luz própria. A estrela tem luz própria. O que é isso? Ele é um espírito vivificante. Ele é uma estrela. Ele brilha. E estrela da manhã, por quê? Porque a primeira estrela que brilha durante a manhã é essa daí, a estrela d'alva, que a gente conhece, né? É a mais forte, é a primeira que aparece, é a que fica em destaque. E ele nos prometeu dar a estrela da manhã também para gente. Olha que lindo isso, né? Mas ele não somente é a estrela da manhã, ele é um espírito vivificante que já brilha, mas ele também tem um sangue da geração de Davi. Ele é a raiz e a geração de Davi. Tá? Ó, 1 Crônicas 17, 11 e 12. Há de ser que quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, olha aí, ó. Então, ó, pessoas conscientes lá no mundo dos mortos. Tá? Quando você for lá para perto do seu pai, né? Ou seja, ele vai saber para onde está indo, né? Então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa. Opa, olha aí, já até tá pegando a aula do reino dos céus aqui, ó. A quinta aula do seminário. Esse me edificará casa. Que casa é essa que ele está edificando? É a igreja, o corpo de Cristo. Né? Nós somos a casa do Senhor. E eu estabelecerei o seu trono para sempre. Então, esse é Jesus, a raiz de Davi, que foi morto e reviveu. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Nananana. É isso aí, gente. É isso daí. É a penúltima aula do Seminário do Reino, tá? Na quinta-feira, a gente finaliza o seminário, o 20º seminário, que maravilha, né? A gente finaliza o seminário com a aula do pastor Pedro, que vai estar falando sobre as 7 festas. As 7 festas, mostrando o calendário das festas. Você que tem dúvida, né? Você que ainda tem alguma coisa ainda com respeito ao arrebatamento. Quando que acontece o arrebatamento? Né? As festas bíblicas vão te mostrar isso. Quando que acontece o arrebatamento, tá? Então, às 20 horas, tá? A aula dele é às 20 horas, tá? Às 20 horas na quinta-feira, né? Fica ligadinho. A gente vai encerrar o seminário com chave de ouro. Só não vai ter salgadinho e refrigerante porque a gente não tá junto. Senão iria ter. Senão ia ter um salgadinho, um refrigerante, né? Umas coisinhas bem, um lanche bem esperto para a gente comemorar, né? O final do seminário aí, tá? Mas como não tem, né? A gente fica, né? No jejum. Jejum física, porque espiritual jamais. A gente vai comer uma comida aqui muito especial na quinta-feira, tá? Lembrando que nós vamos ter também no dia. Confirme para mim, Pedro, né? É dia 28, né? Dia 28 de abril. Quem mora ali no Sul, vamos fazer o seminário presencial. Presencial, tá? Vai ser seminário e café com Cristo. As duas coisas juntas, tá? Ali. E vai ser uma bênção, tá? Eu vou estar chegando no Rio dia 21 de abril. A gente já vai estar unindo lá os pastores, se consagrando, orando, buscando, juntos, para a gente juntos ir lá para Curitiba ministrar o Seminário do Reino, tá? E vai ser uma benção muito grande. Deus tem grandes coisas para fazer ali. Vai ter gente convidada, tá? Vai ser em Curitiba, tá, Douglas? Em Curitiba, final de abril, tá? Vai ser em Curitiba. Então a gente vai estar lá ministrando. Convide gente, convide pessoas, convide pastores, né? Convide irmãos
principalmente os que não fizeram ainda, né, gente? Porque é muito gostoso ministrar para quem a gente já fez o seminário, mas também é gostoso a gente ver os irmãos que estarão ouvindo pela primeira vez, né? Que estarão ouvindo aí pela primeira vez, tá? O arrebatamento será num abrir e fechar de olhos, ao toque da sua trombeta. Não dê spoilers, não, né? Não, já foi, essa aula já foi. Não deu spoiler, Divan, fica tranquilo, né? Vera, né? Onde? Vai ser em Curitiba. Já comeu cuca, pastor? Já comi sim. Mas pode levar de novo, tá bom? A aula das férias é muito boa para entender os tempos determinados? Sim, com certeza. O Douglas, o Ederson, ele vai ir, tá? Ele acha que vai pegar 856 quilômetros, se não me engano, tá? Para poder ir lá. Ele vai de Rio Grande do Sul, não é isso, Ederson? Né? E os cultos do Rio de Janeiro já começaram, tá? Já começaram os cultos. Eu acho que é toda sexta-feira, se não me engano, que a gente está tendo nas casas dos irmãos, tá? Já começou já as reuniões e logo partirá para os cultos lá no Rio de Janeiro, tá? Deixa eu ver aqui. É isso aí, gente. Tá bom? Tá, então não se esqueça, tá? Na quinta-feira vamos estar de novo aqui nesse mesmo Reino Canal, nesse mesmo Reino Horário e nesse mesmo Reino Programa, todo mundo junto, né? Para a gente finalizar aí o Seminário do Reino, que está sendo uma bênção, né? E o Jonathan disse que vai mudar para o Rio. Vamos embora, Jonathan, vamos para lá, né? Vamos fazer um QG lá no Rio, lá no Rio. Lá tá todo mundo, pô. Lá tá o Pedro, tá o Damásio, tá o Márcio, vai eu também para lá, né? Então, em geral, vamos lá pro Rio, né? Que realmente eu tenho plena convicção que o Rio de Janeiro, muito em breve, fluirá o Rio de Deus. Amém? Não se esqueça de ir lá no site, entra lá no site e pega a apostila, gente, tá? Completa lá. Tem uma parte da aula ali que eu não ministrei, de repente eu faço ela parte, tá bom? E aí eu lanço aqui no vídeo para vocês amanhã. Beleza? Vamos orar para estar finalizando? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por mais esta aula, Senhor. Uma aula que eu tenho a plena convicção de que é o Senhor quem está ministrando ela, Senhor. Abra os olhos do nosso entendimento, coloque em nós o mesmo espírito. Nós já temos o mesmo espírito, mas nos faz ter um mesmo espírito de sujeição. Um espírito, Deus, de submissão, de mansidão, prontos para ouvir e tardios no falar. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado porque há alguns anos atrás eu não fazia nem ideia de que isso existia. Nem fazia ideia, Senhor, mas o Senhor se alegrou, se agradou, foi do agrado do Pai revelar essas coisas para nós, Senhor. Foi do teu agrado. A gente não merecia isso de forma alguma, mas assim o Senhor o quis. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa mais uma vez a cada um que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? É isso, né? Então, não perca, quinta-feira, às 20 horas, tá? A nossa última aula do Seminário do Reino, finalizando, então, o nosso 20º Seminário do Reino, no terceiro ano de aulas online. Amém? Fique na paz, curta, compartilhe, não esquece de curtir lá não, gente. 51 pessoas aí, já vai curtindo lá logo, né? Quem é do meu canal, se inscreva ali nos outros canais, né? Do Pastor Pedro, canal Remanescente, canal ID, canal lá do Wagner, né? Se inscrevam lá, né? Do Wagner Nunes, se inscrevam lá pra gente também, sempre ter alguma coisa novo para poder estar postando, amém? Fique na paz, até a próxima. Tchau.